Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse curso introdutório sobre o Mindfulness. Mindfulness nada mais é do que o formato da mente, né? De que maneira a nossa mente está formatada. E dependendo de como a mente está formatada, ela tem mais ou menos capacidade de fazer certas coisas, né? A mente sempre tem que estar formatada para alguma coisa. O mindset é como se fosse, imagina se a mente fosse a água, né? Como se a mente fosse fluida e ela fosse como se fosse uma água. E aí você coloca ela num container, né? Esse container pode ser o quê? Pode ser uma garrafa, pode ser uma panela, pode ser um copo, pode ser uma máquina a vapor, pode ser uma piscina, pode ser a água esparramada no chão, pode ser a água no solo. Para cada uma dessas possibilidades, a água vai adotar um formato. E esse formato vai ser bom para uma coisa e não vai ser bom para outra coisa. Né? E o que determina esse formato, né, é uma variável muito grande de coisas. Começa desde da formação física da sua mente, né, que tem, em primeiro lugar, a ver com a genética, em segundo lugar, a ver com a nutrição do seu cérebro físico, em terceiro lugar, com a sua criação, né, na infância, adolescência e a forma, então, como os neurônios vão sendo criados e como que esses neurônios, então, vão criando as relações, as chamadas sinapses, as conexões entre eles. Né? E passa também por uma questão de hábitos. Os hábitos também vão conformar esses neurônios, né? E passa também por uma questão de intenção, que eu chamo de força de vontade, né? E de propósito de vida, aquilo que você se coloca, a clareza do seu propósito de vida. A força de vontade e o propósito de vida não serão temas objetivos desse curso nosso aqui, mas eles serão temas de outros cursos, porque está tudo muito intrinsecamente relacionado, né? Força de vontade, propósito de vida, mindset e, obviamente, o sucesso da sua vida, o sucesso dos seus objetivos e das suas empreitadas, né? Essas coisas estão intimamente relacionadas. Mas o mindset, ele é justamente esse formato que a mente, então, por todas essas variáveis que eu acabei de comentar e outras mais que podem existir, que dão, então, o formato no qual a sua mente vai estar, então, mais adaptada a vencer em certas áreas, né? E menos adaptada a vencer em outras áreas. E se você quer, então, vencer numa área a qual a sua mente não está adaptada, você vai precisar mudar o seu mindset. Né? E mudar o mindset, na verdade, é muito simples e ao mesmo tempo muito difícil, porque demanda você buscar os porquês. Né? Sem entender os porquês, a mente volta muito para o estado original. A mente tem uma capacidade elástica, né? Ou de resiliência, ou seja, não é fácil mudar o formato mental se não existir uma força muito grande para fazer aquela mudança. A mente ela pode até mudar temporariamente, mas depois ela retorna ao ponto que ela estava antes, porque ela tem essa capacidade plástica, essa capacidade elástica de se adaptar momentaneamente e depois voltar para aquele determinado ponto original. Por isso que a gente sempre retorna, mesmo a gente trabalhando em cima de mudanças de comportamento, mudanças de crenças, mudanças de hábito, a gente sempre retorna para o formato anterior. Né? E aí tem algumas coisas que a gente precisa fazer para poder não voltar ou para entender o porquê que a gente está voltando. Mas isso ao longo do curso nós vamos falando sobre isso daí. Uh, para quem não me conhece, meu nome é Alan Lopes. Eu sou empreendedor. Essa é a principal coisa que eu faço a maior parte das horas vagas do meu dia, porque minhas horas principais
eu estou ou cuidando da minha família, ou cuidando de mim, ou cuidando da minha relação com Deus, e nas horas vagas eu trabalho. E minhas empresas estão ligadas ao ramo da construção civil. A principal delas é o Health Building Certificate. É uma empresa que começou no Brasil, quando eu morava aí no Brasil. Hoje eu resido aqui em Los Angeles, na Califórnia. A minha empresa se expandiu, levando o conceito de saúde e bem-estar para a construção civil, desde projetos até renovações de espaços e tudo. A gente tem escritórios e afiliados espalhados pelo mundo inteiro, graças a Deus, e as outras empresas que eu tenho estão aliadas a isso daí. E eu entendo que o mindset é, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que me proporcionou ser bem sucedido nisso. Mas eu tenho como formação biologia, né? O meu trabalho chama-se Biologia da Construção, a ciência na qual ele se baseia chama-se Biologia da Construção. Eu fiz biologia na faculdade e eu sempre fui muito interessado sobre o desenvolvimento humano, mesmo antes de entrar na faculdade, mesmo antes de montar minhas empresas. Eu sempre fui muito interessado sobre o desenvolvimento humano per si, para poder ser um ser humano melhor, né? Então, o meu mindset da época, e ainda é hoje, é que hoje eu quero ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem e quero ser amanhã um pouquinho melhor do que eu fui hoje, né? Esse é o mindset, um dos mindsets que eu busco incentivar dentro de mim. E nessa busca de desenvolvimento espiritual, pessoal, interno, sem objetivo prático a princípio, né, eu acabei me aprofundando em muitos estudos, alguns hoje em dia considerados esotéricos, né, estudos de cabala, estudos de esoterismo e tudo, outros mais voltados para o desenvolvimento do corpo. Estudei e sou instrutor, embora não exerça a função de instrutor, de um método de Qigong, que é tipo um exercício chinês, né, de alquimia interna taoísta. Sou praticante de espada japonesa, praticante de Aikido já há mais de 15 anos. Fui praticante de muitos outros tipos de desenvolvimento pessoal. E tendo sido bem sucedido, tanto no meu desenvolvimento pessoal, pelo menos eu quero acreditar, né, até o momento, e tendo sido bem sucedido no mundo empresarial, também até o momento, e com o mesmo objetivo de amanhã ser um pouco mais bem sucedido do que hoje, eu me sinto bastante capacitado em poder falar sobre esses assuntos, tendo vivido, né? Sem querer criticar e já criticando, né? Muitas pessoas que se colocam no lugar de passar informação para outros, e isso é uma dádiva e ao mesmo tempo, né, um dom, e ao mesmo tempo é uma cobrança divina, no meu entendimento, você poder transmitir para as pessoas aquilo que você sabe. Não é todo mundo que tem esse chamado, né? Então tem pessoas que conseguem transmitir mesmo sem terem vivido, né? Mas eu sempre questiono muito quando alguém que não viveu um determinado tema se coloca para poder falar sobre aquele tema, né? Então falar sobre mindset de sucesso, é importante você ter tido sucesso, né? Muitos pequenos sucessos que levam ao grande sucesso. Isso é um outro mindset, né? Mas é importante que isso exista na vida da pessoa que está passando. Senão, é uma pessoa extremamente teórica, não consegue transmitir a energia, vamos dizer assim, do que ela está falando. Por que eu digo isso? Eu poderia dar aula, por exemplo, sobre equestre, né? Cavalgar. Mas eu nunca cavalguei na minha vida, né? Montei no lombo de um cavalo 3, 4 vezes na minha vida, né? E eu posso ler um livro, vim aqui
e recitar os capítulos do livro para você? Posso, isso não vai ser problema nenhum. Para quem tem a retórica, né, para quem desenvolve falar, eu falo muito no meu trabalho, no Health Building Certificate, eu dou muitas aulas, eu dou muita palestra, no mínimo 2 vezes por semana, né? Então, essa é uma habilidade que eu desenvolvi. Eu posso falar sobre qualquer assunto, mas eu não posso transmitir. Posso falar, mas é igual ler, eu não posso transmitir. Então, com esse somatório aí de biologia, de busca de desenvolvimento pessoal e de sucesso na vida material também, eu acredito que eu posso transmitir um pouco sobre os assuntos que permeiam mindset, propósito de vida, sucesso, essas coisas assim. Então, nesse curso aqui hoje, né, é um curso introdutório, por quê? Porque nunca é possível fazer um curso aprofundado, né? Aí vai ter que ir para a individualidade de cada um. Mas é um curso introdutório sobre mindset, onde a gente vai estudar um pouco dessas características, mas principalmente a gente vai falar de temas práticos, de como que eu posso, então, me empoderar, em primeiro lugar, da capacidade de modificar o meu mindset e, em segundo lugar, de fato modificar o meu mindset para uma determinada direção que eu quiser. Lembrando aquilo que eu falei no início, né? A analogia com a água. Tudo tem um para quê. Esse para quê nós não podemos esquecer nunca, que é o propósito, né? O propósito é o mais importante. Então, o propósito de vida, nós vamos voltar a isso em outro momento, mas eu vou ter que aprofundar um pouco nesse curso, porque essas coisas são intrinsecamente ligadas, né? O propósito, o para quê é muito importante. Se eu tenho a água caída no chão, espalhada no chão, absorvida pelo solo, é um desastre se eu quero beber a água. Então, se o propósito é beber a água não deveria estar no chão, né? Agora, se o propósito é aguar uma planta, a água não deveria estar no copo, ela deveria estar no chão. Se o propósito é tomar, ela pode estar no copo, pode estar numa garrafa, pode estar caindo numa cachoeira, eu vou lá e tomo, né? Então, tudo depende de para quê ou porquê, né? Que por sua vez traz o objetivo, aonde eu quero chegar, para onde eu vou com essas coisas. São questões que a gente vai abordar um pouco nesse curso, né? Porém, uma vez imbuído do empoderamento de que se é capaz, de que o mindset é possível mudar, você pode pegar a água e transportar ela para um outro recipiente, né? Isto é possível, esse é o primeiro mindset que a gente precisa, esse é o primeiro tipo, os pequenos formatos que vão gerar um formato maior que a gente tem que ir absorvendo, né? Que eu vou falar mais depois sobre o diálogo interno, as coisas que a gente fala dentro da gente. Próximo vídeo nós vamos aprofundar nisso daí. Mas um dos diálogos internos, se é que ele precisa existir, um dos diálogos internos positivos é esse, né? Que a gente tem a capacidade de moldar a água. E uma vez com a capacidade de moldar a água, a gente então vai para a ação de moldar a água, de moldar a mente, né? De colocar a mente no formato necessário para o objetivo que nós temos em questão, né? E o objetivo em questão deveria estar alinhado ultimamente com o nosso propósito de vida. E aí que nós temos um pouco de conflitos. E aí, de novo, eu volto à questão das pessoas que não trilharam o caminho, mas estão ensinando o caminho, né? Não andaram na trilha, mas estão ensinando o mapa. Quando você não tem o seu propósito de vida atrelado, seus objetivos de curto prazo e médio prazo estão desatrelados do seu propósito de vida, mesmo que você ajuste o seu mindset, aí entra os coaches, né? Entra os psicólogos às vezes, ajuste o seu mindset para aquele time frame momentâneo, o objetivo final não vai ser atingido. Então vai ter sempre um pedaço de ranço, de dificuldade, de coisas acontecendo que sempre vão explodir lá na frente, né? Então, nesse curso, nós vamos falar sobre isso, né? Nós vamos falar sobre
esses pequenas coisas que vão montando o nosso diálogo interno, desculpa, o recipiente para a mente, e então como que a mente vai se adaptando àquele formato e com isso ela vai criando a realidade que a gente vê na frente, né? Nós vamos falar sobre as crenças, você já deve ter ouvido falar muitas vezes, isso não é assunto novo, mas é sempre necessário ser revisto de outros ângulos, as chamadas crenças limitantes, né? Que são parte de um mindset, né? São expressões de um mindset limitado e que às vezes tem como objetivo a proteção do indivíduo. Então sempre tem o para quê, sempre tem uma coisa boa, né? Nunca um mindset é 100% ruim, ele é bom para alguma coisa, mas às vezes não é porque você está querendo. Então tem as crenças limitantes, tem as afirmações que a gente faz o tempo inteiro, né? Tem as crenças de sucesso também, as crenças positivas, tem as afirmações positivas também, que nos levam adiante, né? Tem a forma como a gente encara o mundo, né? E a forma como a gente encara os desafios, isso tudo é interessante. Na minha adolescência, eu era muito ruim de futebol, muito ruim. E um moleque ruim de futebol no Brasil é uma dificuldade, né? E, e aí um dia eu fui jogar no gol, e aí eu era bom no gol, eu pegava as bolas e tudo, mas eu era frustrado, porque eu queria jogar na linha. Todo menino quer jogar na linha, todo menino quer ser artilheiro, né? Atacante. E eu não tinha essa dádiva, não. e não consegui desenvolver também, não. Mas no gol eu era relativamente bom. E eu pegava bem as bolas e tudo. Fiquei muito bom nos pênaltis e tal. Até que na minha adolescência eu encontrei o rugby. E aí era uma maravilha, que eu podia pegar a bola com a mão e sair correndo pelo campo inteiro. Então eu me dei muito bem com o rugby. Mas durou o período da adolescência e tal. E depois a vida me levou para outros cantos. Mas então eu não me desenvolvi no rugby como eu me desenvolvi nas artes marciais e em outras coisas que eram mais do meu interesse. Mas eu ainda amo o rugby e vejo até hoje, para todo amante do rugby, os All Blacks, que são a seleção nacional da Nova Zelândia, eles são os ícones, né? Eles são os caras que sempre ganham mais e tal. E sempre me intriga até hoje, toda vez que eu estou assistindo um jogo dos All Blacks, né? Como que o mindset do grupo, que aí já é um outro assunto, que não é desse curso aqui, mas como que o mindset do grupo, né, leva eles à vitória sempre. Eles têm alguns detalhes que fazem a diferença. Então, assim, você vê o jogo, os All Blacks contra outros times, né, principalmente a Austrália e a África do Sul, que são os arqui-inimigos deles, em termos técnicos, em termos de capacidade técnica, às vezes o outro time é até superior, né? Aí eu estava assistindo um documentário sobre o treinamento deles e tudo, né? Mas mesmo o outro time sendo superior, os All Blacks acabam ganhando no final. Pouquinho a pouquinho eles vão pum, 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 e a maioria das vezes está na mente. E uma das coisas que eu achei muito interessante, isso eu assisti ontem, um documentário que tem no Amazon Prime, que Tudo ou Nada, que chama. Não sei como é que é a tradução no Brasil, não sei nem se tem disponível no Brasil. Mas em inglês a tradução aí, a esmo, né? Tudo ou Nada. E aí são capítulos, fala de vários esportes, e um dos esportes é o rugby, com foco nos All Blacks. E aí mostra pedaços de jogo e vai mostrando aqueles momentos, vai pegando entrevista junto com os jogadores que estavam ali naquele momento. E aí, um novato entrou, o primeiro jogo dele, um dos primeiros jogos dele jogando para a Nova Zelândia. Tem um chute lá para ele fazer, a Nova Zelândia está perdendo, e ele tem a capacidade de fazer o gol, né? O ponto, não é diferente do futebol, de fazer 2 pontos lá, e a Nova Zelândia estava perdendo justamente por 2 pontos. E aí ele olha assim, aí ele, na entrevista, ele fala: na hora que eu fui chutar a bola,
eu vi no canto do meu olho, assim, eu vi o placar e vi que estava 22-20. E que se eu fizesse aquele ponto, a gente ia empatar. E tem uma música aqui para dar início ao nosso curso. 22-2 para a gente empatar. E aí eu pensei logo, falei, o que ele vai falar, né? Eu quero saber qual que é o formato da mente dele. Ele vai falar, nossa, que pressão que eu senti, né? O estádio lotado, que monte de gente e tal. Aí ele pegou e falou assim, isso é um daqueles momentos que você pede a Deus, que você espera a vida inteira. Aí eu falei, olha que legal o mindset do cara, né? O mindset do cara não é, nossa, que responsabilidade, e se eu errar o chute, né? Não, o mindset dele é, eu vou acertar, eu vou conseguir, né? Ele nem pensou se ele vai acertar, se ele vai conseguir. Ele pensou, uau, esse é um daqueles momentos que você perde a vida inteira, que vai ficar na história. De fato ficou, né? Porque aí eles empatam e depois, logo na sequência, eles viram, porque aí mexe no moral do time e tal, não sei o quê, e eles ganham o jogo no final. Então, a gente, nesse curso, nós vamos entrar aí nesses detalhes, vamos contar esses causos, né? Você já deve ter percebido pelo meu sotaque que eu fui criado em Minas Gerais e tenho muito orgulho disso e gosto de contar causos, sou meio mineirão e tal, então nós vamos ter muita coisa aí para poder falar. Seja bem-vindo nesse curso, espero que você se adapte, que seja proveitoso para você na sua vida, as coisas que a gente vai falar aqui. O formato desse curso aqui tem um local que você pode aí trocar ideias tanto com seus colegas de sala quanto comigo. Dentro das possibilidades eu entro para responder todo mundo. É um assunto vasto, não temos a pretensão de finalizar o curso, finalizar o tema dentro desse curso. O objetivo é estimular você a pensar sobre isso, estimular você a pensar sobre que resultados que você está tendo na sua vida, como que isso, por sua vez, é um reflexo do seu mindset, como que o seu mindset, por sua vez, é um reflexo da formatação da sua mente, né? Como que a formatação da sua mente, por sua vez, é um reflexo das suas crenças, dos seus hábitos, né? E como que você tem capacidade de mudar isto para colocar numa orientação positiva para sua vida, né? Porque eu acredito, esse é um mindset que eu tenho, né? Eu acredito que todas as pessoas têm um propósito aqui nesse mundo. Acredito em Deus em primeiro lugar, e acredito que Deus deu um propósito para cada um de nós. Esse propósito não é o mesmo, obviamente, né? Criou cada um diferente. E cada um tem um propósito aqui, não importa se esse propósito aos olhos da sociedade é glamuroso ou não. Para Deus, eu acredito que todos eles sejam iguais. E eu acredito que o maior problema da sociedade, da humanidade, desde sempre, são as pessoas que não têm esse propósito claro e não têm as ferramentas para transformar esse propósito de vida em ação, em atividade. E concretizar os seus sonhos, concretizar os seus objetivos e tudo, né? Então essa é a minha pequena contribuição para isso. Espero que seja proveitoso. Seja bem-vindo. Assista às aulas como você quiser. A minha sugestão é que você assista uma por dia só, no máximo, ou dê até uns 2 ou 3 dias de espaço. Mas se quiser assistir tudo de uma vez também, pode assistir, não tem problema. Para que você tenha tempo de absorver as coisas, né? Esse mundo hoje, o mundo da informação, a informação não é igual ao conhecimento, né? O conhecimento precisa de um tempo para poder ser absorvido. E tudo tem um propósito. Até essa mosquinha que ficou rodando aqui tem um propósito. Nós vamos falar sobre essa mosquinha. É o barulhinho da mente, né? Do mindset
Você quer fazer um negócio, tá tudo certo, tá tudo lindo, mas tem uma mosquinha rodando, né? Então tudo tem um propósito nesse mundo. Então seja bem-vindo, vamos para os próximos capítulos.